Olá, tudo bem? Hoje trataremos sobre a oralidade e a escrita, norma padrão versus norma culta. Vamos lá? Para começarmos, gostaria de salientar algumas diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Enquanto a língua falada é espontânea e natural, a língua escrita precisa seguir algumas regras. A língua falada é mais natural, aprendemos a falar imitando o que ouvimos. A língua escrita só é aprendida depois que dominamos a língua falada. E ela não é uma simples transcrição do que falamos, está mais subordinada às normas gramaticais. Portanto, requer mais atenção e conhecimento de quem fala. Além disso, a língua escrita é um registro, permanece ao longo do tempo, não tem o caráter passageiro da língua falada. Acompanhe comigo. Observem agora as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Observem que existem as diferenças entre uma e outra. Porém, temos que saber transitar pelas duas formas e ter controle de suas variedades, sabendo utilizá-las no contexto certo, pois é fator decisivo na comunicação interpessoal. A língua, além de oral e escrita, pode ser classificada pelo seu uso em duas modalidades, a modalidade culta ou língua padrão e a modalidade popular ou língua cotidiana. Modalidade culta é associada à escrita à tradição gramatical. É a registrada nos dicionários e, portanto, é a que traduz a tradição cultural e a identidade de uma nação. Modalidade popular é uma variante informal considerada de pouco prestígio quando comparada à linguagem padrão. Sua característica é afastar-se da norma na construção sintática, usar um vocabulário comum, repetições constantes, gírias. Agora vamos falar um pouco sobre a gramática normativa. Ela tem por finalidade codificar o uso do idioma, induzindo as normas que representam o ideal da expressão correta, ou seja, que está dentro dos padrões da norma culta. A gramática normativa, como a própria palavra já explicita, estabelece as regras de construção da escrita e da fala para todos aqueles que desejam falar e escrever corretamente. Ela tem a função de estabelecer regras para o uso da língua. Por isso, é a mais usada em salas de aula como forma de padronizar a utilização da língua materna. Nessas construções, por exemplo, a gente vamos sair hoje de noite, segundo a gramática normativa, o correto é nós vamos sair hoje à noite, ou é para mim fazer o almoço, é para eu fazer o almoço. São construções bastante comuns na oralidade, porém não são aceitas como norma culta da língua portuguesa. Quanto ao domínio da gramática normativa, ele acontece por meio da memorização de normas e regras. A gramática é entendida como conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever. Sendo assim, defende-se o uso tão somente da variedade padrão oculta. Outras formas de uso da língua são consideradas erros, desvios, deformações da língua. Além da gramática normativa, temos a gramática descritiva. A gramática descritiva entende a gramática como conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa, regras utilizadas pelos falantes na construção real dos enunciados. A descritiva trata sobre aspectos da língua utilizada por um determinado grupo de pessoas em um certo momento histórico. A diferença entre a normativa e a descritiva é que a descritiva considera gramatical tudo o que atende às regras de funcionamento da língua de acordo com determinada variedade linguística. Trabalha tanto com a descrição da língua oral, porém, independente de qualquer situação de comunicação, o indivíduo deve dominar a linguagem em toda a sua dimensão discursiva, usando adequadamente nas modalidades oral e escrita. Afinal, não somos uma gramática ambulante, ninguém fala norma culta o tempo todo. Imaginem a situação, acabou a tinta de tua caneta e em 5 minutos começará a prova. Como você vai pedir emprestado para seu colega de classe? De que maneira? Por gentileza, caro colega, venho muito respeitosamente pedir-lhe uma caneta emprestada por alguns minutos. Ao final da prova, devolve-la-ei. B. Me empresta uma caneta? Já te devolvo. Claro que você optou pela situação B. Primeiro, porque você está falando com um amigo em uma situação informal. Segundo, porque ninguém fala desse jeito o tempo todo. No mínimo, seu colega acharia que você não está passando bem. É importante lembrar também que o processo comunicativo se constitui de elementos específicos para se realizar. É por meio desses elementos que podemos usar como forma de comunicação, informação, expressão
e significados os diversos sistemas simbólicos das diferentes linguagens. Esquema do processo de comunicação. Vocês observaram que esse esquema compreende tudo o que já falamos até agora, ou seja, o processo de comunicação? Bem, na aula de hoje tratamos de vários temas importantes para que vocês possam refletir sobre os conceitos, definições e teorias que envolvem o processo de comunicação. Finalizamos com o conceito de comunicação, pois é por meio dela que o homem aprende a conviver em sociedade, construindo a base do seu conhecimento intelectual e amadurecimento pessoal. Não existe interação se não houver a comunicação. Até a próxima aula e bons estudos!